Olá, gente. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou o professor André Formiga e na aula de hoje nós vamos falar sobre funções orgânicas. Tranquilo? Desejo um bom aprendizado para todos vocês e vamos começar. Vamos lá, gente. Nas funções orgânicas que vamos estudar hoje, nós temos as funções orgânicas oxigenadas e nós veremos também as principais funções orgânicas nitrogenadas. O que é uma função orgânica oxigenada? São aquelas funções onde você tem o elemento oxigênio. E as funções nitrogenadas, você vai ter a presença do elemento nitrogênio. Essas funções, elas atuam como localizadores. São as identidades de cada substância. Então, cada função orgânica ela vai ser diferenciada entre as demais por um grupo funcional, por um grupo constituído de oxigênio, nitrogênio, combinado com os elementos carbono e hidrogênio. Então, nós vamos ver as principais maneiras de você identificar e fazer a nomenclatura das funções, tá certo? Vamos começar pela função álcool. A função orgânica álcool, ela é caracterizada por uma hidroxila, que é o grupo OH, ligado diretamente a um radical, que eu chamei aqui genericamente de R, que nada mais é do que um carbono. Só que essa hidroxila precisa estar ligada diretamente, ou seja, não pode haver nenhum separador entre a hidroxila e este carbono. E esse carbono, além disso, precisa ser saturado, ou seja, um carbono que só tem ligações simples. Tudo bem até aí? Então, o grupo álcool é nada mais nada menos que uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Beleza? Como é que eu faço a nomenclatura de um álcool? É bem tranquilo. Nós vamos utilizar o prefixo, que nós já vimos na parte introdutória de hidrocarbonetos, que nada mais é do que o número de carbonos presentes na estrutura, o infixo, que é nada mais, nada menos do que o tipo de ligação que há entre os carbonos, e a terminação característica de todo álcool. Todo álcool vai terminar com ol, certo? Então, alguns exemplos aqui para a gente analisar. Ó. Veja bem, neste grupo aqui você tem o OH, e repara comigo aqui que ele está ligado diretamente a este carbono, e este carbono aqui ele é saturado, ou seja, você tem duas ligações aqui de hidrogênios, que são simples, a terceira ligação aqui, que também é simples, e a ligação que une a hidroxila ao carbono, que também é simples. Então, se você tem um carbono saturado e nele está preso uma hidroxila, você tem a função orgânica álcool. Se eu peço para que você escreva o nome desse composto, você vai obedecer esta regrinha de prefixo, que é o número de carbonos, o infixo, que é o tipo de ligação presente entre esses carbonos, e coloca a terminação ol. Vem tranquilo aqui, ó. Nesse composto, nós temos a presença de dois carbonos. A gente aprendeu que o prefixo para dois carbonos é o et. O tipo de ligação entre os carbonos, simples. Então, a gente aprendeu que quando você tiver ligações simples, o infixo vai ser an. E o fato de ter uma hidroxila ligada a um carbono saturado faz dele um álcool. Todo álcool termina com ol. Então, nós estamos diante do etanol. É um combustível muito utilizado em larga escala em todo o mundo. Tudo bem? Mais exemplos para vocês. Veja só, aqui nós temos um composto agora com duas hidroxilas. Para ser álcool, precisa estar ligado a um carbono que só faz ligações simples, ou seja, um carbono saturado. E aqui nós temos um carbono saturado tanto deste lado esquerdo quanto deste lado direito. Ó. Repara que todos os dois carbonos aí que contêm as hidroxilas, eles são de fato saturados. Nós temos dois carbonos, então você vai ter o et, que é o prefixo para dois carbonos. O tipo de ligação que une os dois carbonos é simples, então nós vamos usar o an. E aí nós temos duas hidroxilas. Quando se tem dois radicais, dois grupos, perdão, que são iguais, nós utilizamos prefixos multiplicativos. Por exemplo, aqui como nós temos dois, nós vamos usar o di. E aí a terminação ol, para indicar que nós temos um composto classificado como álcool.
E aí, para melhorar a semântica, adiciona-se aqui, ó, o O. Então, este composto é o etanodiol. Tranquilo? Mais um exemplo aqui para vocês, ó. Aqui você tem a função álcool, por quê? Você tem aqui, ó, a hidroxila ligada a este carbono. Este carbono aqui, vale lembrar que tem 4 ligações, a quarta ligação está suprimida, e nós temos uma representação na forma de palito, como nós chamamos, a maneira de representar de forma mais simples as estruturas. E aí nós temos uma cadeia fechada. Como escrever o nome, a nomenclatura de uma cadeia fechada? Aqui nós vamos começar com a palavra ciclo, tendo em vista que está formando aí um anel, uma cadeia fechada. Ciclo, e aí nós temos 6 carbonos neste ciclo. Então, o prefixo para 6 carbonos, X. O tipo de ligação entre todos os carbonos, ó, lembrar que cada vértice aqui é um carbono. As ligações entre todos os 6 carbonos aí são simples, então nós vamos usar o infixo -an. E como nós temos apenas uma hidroxila, não precisamos determinar a posição em que ela se encontra, tendo em vista que onde ela estiver será o carbono 1. Então, é só jogar aqui a terminação dos álcoois, que é -ol. Nós temos aí ciclohexanol. Tranquilo? Muito simples, bem fácil de fazer. Agora vamos ver mais alguns exemplos um pouquinho mais elaborados, colocando aqui, olha só, maior cadeia, ramificações, entre outras coisinhas aqui que eu vou mostrar para vocês. Veja só, a gente sabe que para você escrever o nome de um composto que tem uma cadeia grande, que tem ramificações, que tem insaturações, nós precisamos considerar, primeiro, o que nós chamamos de cadeia principal. A cadeia principal, você vai escolher ela baseado na seguinte maneira. Você vai encontrar a maior sequência de carbonos. Essa maior sequência de carbonos, ela precisa englobar o carbono que está segurando o grupo funcional, ela precisa englobar os carbonos ou o carbono que contenham as insaturações, que são duplas ou triplas ligações, e ela precisa englobar os carbonos ou o máximo de carbonos que tenham ramificações. É o famoso macete do FIR, função, insaturação e ramificações. Ela precisa englobar nesta ordem aí, tá? Tem que conter dentro da cadeia principal, caso haja dentro da estrutura, o carbono da função, o carbono da insaturação e o carbono das ramificações. Então, vem comigo aqui no exemplo. Olha só. Se a gente for analisar este composto aqui, nós percebemos que você tem a hidroxila ligada a este carbono que é saturado. Então, obrigatoriamente, este carbono precisa estar dentro da cadeia principal, já que é ele que segura a função. Então, aí é uma função álcool, porque a hidroxila está ligada a um carbono que só faz ligações simples. Seguindo, tem alguma insaturação nessa estrutura? Tem alguma dupla ou tripla ligação? Não. Então, a gente pula, não se preocupa com isso. Tem alguma ramificação? Sim. Aqui nós temos esta ramificação aqui, ó, que está grudada, conectada exatamente no mesmo carbono da função, do grupo funcional. Então, o que nós vamos fazer aqui é selecionar uma sequência, que nós vamos chamar de cadeia principal. A cadeia principal, obviamente, é a maior sequência. E se você for contar aqui bem direitinho, de forma bem tranquila, você vai encontrar que é essa sequência aqui a mais provável, a mais coerente para ser a cadeia principal. Logo, como eu devo escrever esse nome, André? Simples, gente. Vamos dividir isso daqui em duas partes. Primeiro vamos escrever o nome da cadeia principal, certo? Depois a gente escreve o nome das ramificações, tudo bem? Só que para a gente escrever o nome da cadeia principal, nós precisamos numerar essa cadeia. E essa numeração, ela obedece à seguinte sequência. O menor número precisa ser atribuído primeiro à função. Ou seja, já que ele tem um grupo funcional álcool, então esse grupo, OH, precisa receber o menor número na hora de escrever o nome na cadeia. Depois disso, a prioridade para receber o menor número são as insaturações. Se aí tivesse uma competição entre um grupo funcional e uma dupla ligação, por exemplo, o menor número precisaria ser atribuído primeiro à função, depois é que você atribuiria sequencialmente as insaturações. Como aí não tem dupla ligação,
vamos atribuir o menor número depois da função para as ramificações, que no caso aí é esse CH3 que está aí destacado de amarelinho. Beleza? Então, o que é que eu recomendo você a fazer? Faça sempre duas numerações, uma indo e uma voltando. Por exemplo, ó, 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Agora eu vou fazer voltando 1, 2, 3, 4 e 5. Repare o seguinte, se a prioridade é a função inicialmente, eu vou atribuir primeiro o menor número para ela. Na sequência indo, o grupo funcional está conectado no carbono 2, ó. É este carbono aqui que está segurando a função. Então, ó, eu vou até anotar aqui, ó, carbono 2 na ida. Na sequência voltando, o carbono que segura o grupo funcional é o 4. Então, como a regra, segundo a IUPAC, diz que nós temos que atribuir o menor número, 2 é menor que 4. Então, eu não posso usar essa sequência voltando, porque se eu utilizasse, ficaria em desacordo com o que a IUPAC determina, que nós temos que atribuir sempre o menor número. Então, para não causar confusão, eu vou apagar essa sequência aqui e utilizar a sequência indo. Para toda a nomenclatura aqui, eu vou utilizar a sequência indo. Agora, veja só. A cadeia principal aqui contém 5 carbonos. A gente aprendeu que 5, o prefixo é pente. Pente vem de 5. O tipo de ligação entre todos os carbonos aqui, simples, então nós usamos o infixo -an. E agora, a partir deste momento que você tiver cadeias um pouco maiores, maior que 2 carbonos, por exemplo, é necessário e obrigatório fornecermos as posições dos grupos funcionais, do álcool aqui da hidroxila. Então, a hidroxila está no carbono 2. Então, ó, você vai abrir um hífen aqui e dizer que no carbono 2 você tem um grupo álcool. Pente são 5 carbonos, an são todas as ligações simples, e no carbono 2 você tem um grupo hidroxila que caracteriza ele como álcool. Então, pentan 2-ol é o nome da cadeia principal. Só que ainda não acabou, porque repare que você tem aqui ó, um pedacinho diferente, esse amarelo, que está saindo da cadeia principal. E são esses pedacinhos que saem da cadeia principal que nós chamamos de ramificações. Essa ramificação aqui, ó, ela precisa também ser nomeada e numerada. E aí nós colocamos, a partir de agora, a nomenclatura oficial. Primeiro coloca-se o nome das ramificações, depois o nome da cadeia principal, aí, dessa forma como eu já escrevi para vocês. Então, nós fazemos da seguinte maneira. 2 é o carbono que está segurando esta ramificação. Esta ramificação só tem um carbono, então nós vamos usar o prefixo met. E como se trata de uma ramificação, todas elas terminam com il ou ila. É mais comum il, tá certo? Mas se chamar metila também estaria coerente. Então, no carbono 2 tem um radical metil, e esse radical metil está grudadinho na cadeia principal, que é o pentan 2-ol. Pronto, este é o nome oficial. Ramificações primeiro, depois a cadeia principal, junto com as posições dos grupos funcionais. Este é o 2-metil-pentan 2-ol. Tudo bem? Mais um exemplo aqui para vocês. Ó. Agora eu coloquei um exemplo bem mais interessante que você tem aqui. Grupo funcional álcool. Repara comigo que você tem aqui, vou destacar para ficar melhor de compreender, o grupo funcional álcool, e você tem também uma ramificação. Ó. Repara que também, além disso, você tem insaturação. Então, com certeza, este carbono precisa estar dentro da cadeia principal, porque é ele que segura o grupo funcional e segura também a ramificação. E estes 2 carbonos aqui também precisam estar na cadeia principal, já que eles seguram aí uma insaturação, que é uma dupla ligação. Então, fica muito tranquilo de você saber que a maior sequência que englobe os grupos funcionais, que englobem as ramificações, que englobem as insaturações, é essa aqui, ó. A maior sequência de carbono que englobe função, insaturação e ramificação é exatamente esta sequência. E aí, já adiantando, nós vamos para a numeração. Lembra do que eu falei agora há pouco. Nós vamos fazer numerações obedecendo a prioridade. Primeiro você atribui o menor número para a função, depois para a insaturação e, em terceiro lugar, você atribui o menor número para as ramificações. Mas, de maneira geral, quando você atribui para a função o menor número, todas as demais vão seguir o baile, beleza? Aí seria essa segunda e terceira colocação aí para desempatar quando houver um empate aí na estrutura. Então, aqui você faria da seguinte forma, ó. 1,
carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Faz a mesma sequência voltando, 2, 3, 4 e 5, para encontrarmos qual é a menor sequência. Se a primeira prioridade aqui é a função, na ida ela toca no carbono 2, na volta no carbono 4. Então, obviamente, 2 é menor que 4. Logo, a sequência voltando está errada. Não posso utilizar essa sequência porque atribuiria um maior número à hidroxila aí, que é o grupo funcional. E aí o PAC diz que temos que escolher sempre a menor. Tudo bem? Feito isso, agora vamos nomear a estrutura principal. Ela tem 5 carbonos, então o prefixo pente. Repara que é bem parecido com o exemplo anterior. Agora, o tipo de ligação entre carbonos aí, tá vendo que tem uma dupla ligação? É necessário, é obrigatório que a gente forneça a posição dessas duplas ligações em cadeias maiores também. Tudo bem? Então, olha só, qual é o primeiro carbono que toca a ligação dupla na sequência aí, ó? É o carbono 3. Então, você vai dizer o seguinte, eu tenho pentacarbonos, ou seja, 5 carbonos, sendo que no carbono 3 eu tenho uma dupla. Se nas simples o infixo é an, quando tem dupla nós usamos o en. Significa que o composto tem uma insaturação e essa insaturação é uma dupla. E agora você vai simplesmente fornecer a posição do grupo funcional que é a hidroxila. Repara que ele está no carbono 2. E se é um álcool, termina com ol. Então é o pente 3En 2ol. 5 carbonos, sendo que no terceiro tem uma dupla e no segundo tem uma hidroxila. Agora falta só o quê? As ramificações, que no caso aqui é só uma. É o CH3 que está conectado também no carbono 2. Então aqui nós vamos dizer que no carbono 2 tu tem uma ramificação com um carbono. O prefixo para um carbono, met, terminação para ela, il. Agora é só juntar o quebra-cabeça. Primeiro escreve o nome das ramificações, em seguida você joga o nome da cadeia principal, como eu já coloquei ali para vocês, ó. Então ficaria 2-metil, hífen, pente. No carbono 3 tem uma dupla e no carbono 2 tu tem uma função álcool, que é uma hidroxila, então vai terminar com ol. Então aí você tem o nome do composto, 2-metil, pente 3En 2ol. Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos praticar, vamos fazer vários exemplos e aí vocês vão conseguir absorver isso daqui super tranquilo. Vamos para a próxima função, ó. Vão guardando, gente, as identidades, ó. Hidroxila ligada a um carbono saturado, álcool. Lembre que cada função tem um grupo diferente. Tudo bem? Tem alguma característica diferente. Principalmente falando de compostos hidroxilados, eu vou mostrar para vocês aqui agora que tem outras funções com a hidroxila, com o OH. E só vai ter uma pequena diferença aqui, vocês vão notar agora. Olha só. A próxima função é o fenol. O fenol, gente, repara que ele também tem, ó, uma hidroxila ligada agora não mais a um carbono saturado, e sim a um anel aromático. Relembrar para vocês que um anel aromático é nada mais, nada menos, de maneira bem geral, essa estrutura aqui, ó, ou essa bolinha ali no centro do anel significa que você tem 3 pares de ligações duplas alternadas. Então, toda vida que você tiver uma hidroxila ligada diretamente a um anel aromático, você não tem uma função álcool mais, você tem uma função fenol. Olha só, hidroxila ligada diretamente ao anel aromático, função fenol. Hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado é que vai ser um álcool. Tudo bem? Olha aqui o principal exemplo dos fenóis. Olha só, hidroxila aqui ligada a este carbono, que é parte integrante de um anel aromático. Então, se ela está ligada diretamente a um anel, você tem a função fenol. Tudo bem? Os fenóis, eles não seguem a mesma regra de nomenclatura dos compostos anteriores, mas, de maneira geral, aqui você tem o hidroxibenzeno, tá? O nome deste anel aqui aromático sozinho é benzeno e tem uma hidroxila conectada a ele, então seria o hidroxibenzeno. Olha só este outro composto aqui, ó. Você tem hidroxila ligada a este carbono. Esse carbono não faz parte do anel aromático, então, obviamente, que só por isto já seria um fenol. Mas olha só, aqui tem outro composto do tipo fenol, porque você tem mais uma hidroxila ligada a mais um carbono que faz parte do anel aromático.
E fique esperto, gente, nas terminações, nas nomenclaturas, ó. No Enem caiu uma questão outro dia que falava sobre hidroxila fenólica. A hidroxila fenólica nada mais é do que esta hidroxila que está ligada a um carbono que faz parte de um anel aromático, certo? A hidroxila fenólica é aquela que está ligada a um anel aromático diretamente. O H ligado a um anel aromático é um fenol, por isso que eles chamam de hidroxila fenólica. Tranquilo? Agora olha essa estrutura aqui que confunde muito a galera. Preste muita atenção. Aqui nós temos o anel aromático, beleza? Olha só, tranquilinho. Agora, aqui nós temos a hidroxila, beleza? Só que, porém, todavia, contudo, nós temos essa hidroxila ligada a este carbono e não está ligado diretamente ao anel. Então, aqui, esse carbono aqui, gente, se você reparar, você tem aqui a presença dos dois hidrogênios que vão completar a tetravalência do carbono. E aqui é um carbono saturado, você concorda comigo? Logo, se você tem uma hidroxila ligada a um carbono saturado, isso aqui não é um fenol. Esse composto aqui, gente, é um álcool. Fique esperto, só é fenol se a hidroxila estiver ligada diretamente ao anel aromático, como era o primeiro e o segundo exemplo aqui, ó. Nesse terceiro, trata-se de um álcool porque a hidroxila está ligada ao carbono saturado, ou seja, aquele que faz apenas ligações simples. Tranquilo? Facinho, né? Agora mais uma função que é a função enol. Presta atenção, essa aqui é bem tranquila também, ó. Fácil. A função enol é uma hidroxila ligada a um carbono insaturado. Olha só, um carbono com dupla ligação. Então aqui, ó, toda vez que você tiver uma hidroxila ligada diretamente ao carbono insaturado, ou seja, carbono com, ó, dupla, carbono com dupla, você terá um fenol. Olha um exemplo aqui bem tranquilo. Você repare, toda vez que tiver hidroxila, não vá marcar direto o álcool. Sempre que aparecer um composto hidroxilado, liga o alerta. E aí, opa, peraí, pode ser álcool, pode ser fenol e pode ser enol. Como eu vou diferenciar? O álcool, a hidroxila estará ligada ao carbono saturado. O fenol, a hidroxila estará ligada ao anel aromático. O enol, a hidroxila estará ligada a um carbono insaturado. Então, este é o caso aqui, ó. Repara que essa hidroxila aqui, ela vai estar ligada a um carbono insaturado. Fenol, com toda certeza. E aí, o que, que nós vamos fazer? Você vai simplesmente fazer a nomenclatura. Aqui você obedece às regras que eu já falei para vocês anteriormente. E vai escolher uma cadeia principal que englobe o carbono da função, o carbono da insaturação e o carbono das ramificações. Tranquilo? Então, agora, o que, que nós vamos fazer? Qual é a certeza que temos? Aqui, esse carboninho aqui precisa estar dentro da cadeia principal. Logo, não temos aqui, concorda comigo, ramificações. Então, a sequência de carbonos aqui principal é essa aqui que eu estou destacando para vocês agora. Ó. Tranquilo? Agora, simples, gente. Quantos carbonos nós temos aqui? Lembre da numeração também. Ó. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4. Depois vou fazer subindo. Ó. 1, 2, 3, 4. Na descida, o primeiro carbono que toca o grupo funcional é o 3, já que a prioridade inicial é ele. Depois, quando eu vou voltar subindo, o primeiro carbono que toca o grupo funcional é o 2. E aí, quem é o menor número, 2 ou 3? O 2, não é isso? Então, com certeza, eu não posso utilizar essa sequência descendo. Então, eu vou apagar ela para a gente não cometer um erro aí bobo, né? Então, vamos nós. Quantos carbonos nós temos aí na estrutura? 4, não é isso? A cadeia principal tem 4 carbonos. Então, ó, 4 carbonos, a gente aprendeu que o prefixo para isso é but. But, 4 carbonos. Agora, repara. Tá vendo que eu tenho uma dupla ligação? É necessário fornecer a posição dela. Qual é o primeiro carbono que toca a dupla também? Olha só que sorte. É o mesmo carbono que segura o composto aí, a hidroxila. Então, ó, but, no carbono 2 eu tenho uma dupla. No mesmo carbono 2 eu tenho o grupo álcool, então eu vou colocar, perdão, o grupo enol. Então eu vou colocar ol também no final. Tudo bem? Então o nome deste composto aí completinho vai ser but, no carbono 2 tem uma dupla, no mesmo carbono, deixa eu ajeitar aqui que ficou um pouquinho apertado, uma dupla, e no carbono 2 você tem a função ol. Pronto, nós temos aí a nomenclatura deste enol. Hidroxila ligada a um carbono insaturado
e aí você escreve a nomenclatura do jeito que a gente já vem fazendo anteriormente. Mais um exemplo para vocês aqui, ó, bem tranquilo também. Deixa eu apagar um pouquinho esse para não misturar. E veremos o que, ó. Aqui nós temos algo bem parecido. Ó, repara que a hidroxila aqui está ligada a este carbono. Este carbono é insaturado. Com certeza aqui é enol. Se a questão perguntar qual é a função orgânica presente no composto, e você viu que tem uma hidroxila ligada a um carbono insaturado, pode marcar enol. Tranquilo? Agora vamos ver qual é a cadeia principal aqui, ó. A maior sequência de carbonos que nós vamos encontrar, e nós teremos que vai ser essa aqui, ó. Não temos outra opção. O carbono que engloba a função e o carbono também engloba a insaturação. Vamos fazer a numeração da forma como eu já mostrei para vocês, ó. 1, 2, não tem errada, gente. 3, 4. Faz voltando. 1, esse aqui é o carbono 2, 3 e o 4. Na descida, o primeiro carbono que toca a função, lembre que é prioridade é a função, insaturação e ramificações. O primeiro carbono que toca a função é o carbono 3. Na volta, o primeiro carbono que toca a função é o 2. Então, quem é menor? Obviamente que é o carbono 2. Logo, essa sequência aqui descendo está errada. Nós precisamos usar essa sequência voltando, que é nela onde você tem o carbono 2 aqui, ó, o menor número. E agora é só escrever o nome, gente. 4 carbonos. Aqui nós temos o but. Sendo que no carbono agora 1, olha só, o primeiro carbono que toca a dupla é o carbono 1. Tranquilo? Então a gente tem que escolher sempre o menor. Sendo que no carbono 1 nós temos uma dupla. E no carbono 2 nós temos a função enol. E aí você coloca o ol no final. Tranquilo? Super de boa, né? Olha mais esse exemplo. Deixa eu colocar só o nome aqui embaixo para não confundir. Lá em cima, ó, but 1 em 2 ol. E aí eu apago lá em cima para liberar um pouco mais de espaço para aquele outro exemplo que eu vou colocar para vocês. Ó. Aqui nós temos mais um exemplo de enol. Por quê? Ó? Hidroxila ligada a este carbono. Este carbono aqui é insaturado, gente. Olha o tamanhozinho da dupla ligação aí, bem tranquila de você perceber. Logo, a sequência de carbonos aí, ó, cadeia principal, obviamente só tem essa possibilidade aqui, ó. É a maior quantidade de carbonos que englobou tanto o carbono da dupla quanto um carbono da função aí, que é o enol. Agora, vamos fazer a sequência. Mas, ó, já dá para a gente perceber por onde começar. Com o tempo, com a prática, você vai percebendo isso. Ó. Se eu começar da esquerda, 1, 2, 3, 4 e 5, você vai ver que na sequência voltando, que vai ser o carbono 2, 3, 4 e 5. Na ida, o primeiro carbono que toca a dupla é o 4. Na volta, vai ser o 2. Então, o 2 é menor que 4. Logicamente, essa sequência indo está errada. Não posso utilizar ela de jeito nenhum, porque aí vai em desacordo com a IUPAC. Tudo bem? Então, eu vou escolher a sequência voltando, porque é nela que eu consigo aqui ter a menor sequência. Logo, esse composto vai ser, ó, pente, porque a cadeia principal tem 5 carbonos. No carbono 2, é o primeiro carbono que toca a ligação dupla, você tem uma dupla, então em. Lembra que isso aqui, ó, é a posição do infixo da dupla ligação. Primeiro você tem o prefixo, que indica 5 carbonos. Depois você coloca a posição, caso seja dupla ou tripla ligação, do infixo. E depois você bota o sufixo, que é nada mais nada menos do que o ol, já que aqui é um enol. E ele está no carbono também 2, ó. Tranquilo? Pente, porque são 5 carbonos. 2-en, porque no carbono 2 tem uma dupla. 2-ol, porque no carbono 2 também segura o grupo funcional enol. Tudo bem? Então, para fechar, álcool, hidroxila ligada a um carbono que só faz ligações simples. Fenol, hidroxila ligada a um carbono que faz parte de um anel aromático. Enol, hidroxila ligada a um carbono que só faz ligações duplas ou triplas. E aí, encerro com vocês esse primeiro módulo, que são as funções álcool, enol e fenol. Espero que vocês tenham gostado, aprendido e até a próxima aula, tá certo? Não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal. Um abraço, fiquem bem!